Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Estamos falando de equações diferenciais de ordem superior, a parte de introdução. Peço para que, se vocês não sejam inscritos, para se inscrevam no canal para receber os vídeos diariamente. Se gostar do vídeo, deixa o joinha. Se não gostar, deixa um comentário, uma sugestão, uma crítica para que a gente possa melhorar. Então, na aula passada, nós falamos sobre as soluções LI e LD de uma forma mais intuitiva. Nós usamos a verificação através de identidades trigonométricas e por combinação linear. Hoje a gente vai ver uma ferramenta que permite que a gente consiga verificar se elas são LI ou LD através de um processo mais direto. Só que algumas vezes esse processo pode se tornar trabalhoso e vale até mais a pena fazer por identidade ou por combinação linear. Vocês vão ter as duas opções. Essa ferramenta de hoje se chama Wronskiano. Tá? O Wronskiano é um teorema que permite condições suficientes para que a gente determine a independência linear de n funções num intervalo qualquer. O Wronskiano é uma matriz. É uma matriz quadrada que é formada na primeira linha pelas funções que você quer verificar se são LI ou se são LD. Então, se tiver duas funções, f1, f2. Se tiver três funções, f1, f2, f3. Se tiver n funções, f1 até fn. Isso na primeira linha. O que a gente vai colocar na segunda linha? A derivada da função que está logo acima. Então, em f1, a derivada de f1. f2, derivada de f2. fn, derivada de fn. Em que grau? Se nós tivermos n termos, o número de derivações será n menos 1. Então, por exemplo, se eu tiver 3 funções para verificar, eu vou derivar 3 menos 1 vez. Então, 3 funções, derivo 2 vezes. 4 funções, derivo 3 vezes. 5 funções, derivo 4 vezes e assim sucessivamente. Então, se eu tiver lá 3 funções, eu vou pegar a função, derivada primeira, derivada segunda. Função, derivada primeira, derivada segunda. Função, derivada primeira, derivada segunda. Dessa matriz a gente calcula o determinante, e se o determinante da matriz do Wronskiano for diferente de zero, as soluções são linearmente independentes. E é isso que a gente vai utilizar para fazer os próximos exemplos. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é o seguinte. Verifique pelo Wronskiano se as funções f1 seno ao quadrado de x e f2 1 menos cosseno de x são linearmente dependentes no intervalo de menos infinito até mais infinito. Então, a gente tem a matriz aqui, só são dois elementos. No primeiro é seno quadrado de x. Já vou colocar a derivada dele, que vai utilizar uma regra da cadeia, que é 2 seno x cosseno x. E o segundo termo aqui, que é 1 menos cosseno de 2x. A derivada do 1 vai ser 0. E a derivada do menos cosseno de 2x vai ser, a derivada do cosseno é menos seno, com esse menos fica positivo. Fica seno de 2x vezes 2, né? Porque a derivada do cosseno de u é menos, com esse menos mais, seno de u du. E aí a gente vai calcular esse determinante. Tá? Então, vamos fazer. Multiplicação aqui cruzada, né? Então, o primeiro aqui vai ficar seno quadrado de x, que multiplica 2 seno de 2x. Quando a gente faz a volta, é subtração, menos, agora tem que fazer distributiva. 2 seno x cosseno x vezes 1, que vai ser 2 seno x cosseno x, e 2 seno x cosseno x vezes menos 2 cosseno x. Menos da volta com esse menos aqui, vai ficar mais 2 seno x cosseno x vezes cosseno de 2x. Tá? Eu vou reescrever isso agora para a gente ver como fica, se isso pode ser igualado a zero ou se vai ficar diferente de zero. Então, eu vou reescrever aqui embaixo. Tá? Então, vai ficar assim, ó, copiando aqui. Esse 2 eu posso passar para frente, sem problema. Vai ficar 2 seno ao quadrado de x
2 seno quadrado de x seno de 2x menos 2 seno x cosseno x mais tudo isso aqui. 2 seno x cosseno x cosseno de 2x. Aqui é fato que a gente vai ter que utilizar a identidade trigonométrica. Tá? A identidade trigonométrica mais comum que a gente tem aqui, vou colocar nessa linha, é uma que eu posso usar para o máximo possível de termos, ó, para esses dois aqui. Ó. O 2 seno x cosseno x é igual a seno de 2x. E eu posso usar aqui e posso usar aqui. Viemos dessa linha para a próxima após a utilização da identidade aqui, tá? Vamos ver como é que isso vai ficar. Então, o primeiro termo, a princípio, vai ficar igual, né? Vai ficar 2 seno quadrado de x seno de 2x, qualquer coisa coloca um parênteses aqui, menos o 2 seno x cosseno x é seno de 2x, e o 2 seno x cosseno x é seno de 2x vezes cosseno de 2x. Fechado, fechado. Por que eu escrevi assim? Porque agora tem seno de 2x em todos os termos. Ó. Este e este. Vocês sabem que é um pouco trabalhoso utilizar a identidade trigonométrica, né? Porque muitas vezes a gente não chega a lugar nenhum. Então, o passo importante aqui é saber qual identidade usar. O objetivo era colocar o elemento em evidência. Então, todo esse primeiro termo aqui, dividido por seno de 2x, vai sobrar 2 seno quadrado de x, menos seno de 2x por seno de 2x, menos 1. Seno de 2x cosseno de 2x dividido por seno de 2x vai sobrar cosseno de 2x. Fecho. Bom, aqui o 2 seno quadrado de x vai ficar, o menos 1 vai ficar, e o cosseno de 2x também tem uma identidade. Tá? Vou colocar aqui, identidade trigonométrica. Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Vou usar aqui, ó. E aí nós vamos ter seno de 2x que multiplica 2 seno quadrado de x menos 1 mais a substituição pela identidade aqui, que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Fechamos. Vai ficar seno de 2x aqui, ó. 2 seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, vai ficar seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x. Coloquei os dois juntos aqui, porque tem identidade para isso também, e a gente já viu ela. E aí, de novo, né, identidade aqui, o seno quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é uma das identidades bem triviais. Tá? Então a gente vai utilizar aqui. E aí, nós temos aqui seno de 2x, que multiplica seno quadrado mais cosseno quadrado, 1 menos 1. Seno de 2x vezes 0. E a conclusão que a gente chega aqui é que esse determinante vai ser igual ou diferente de zero. Independente do valor de x que a gente tiver aqui, como resultado final, nós vamos ter zero. Se o resultado for zero aqui, nós concluímos que isso aqui é linearmente dependente. Se o resultado for diferente de zero, elas são LI. E se o resultado for igual a zero, LD. Determinante de W igual a zero, linearmente dependente, que é o nosso resultado final. Tá? Então, essa aqui usou a identidade. Vamos fazer mais uma. Verifique se f1
de x igual ao exponencial de m1x e f2 exponencial de m2x com m1 diferente de m2, são LD ou LI. Esse m é constante, tá? Então, m é uma constante. Então, o que nós temos? W igual exponencial de m1x. A derivada do exponencial é o próprio exponencial multiplicado pela derivada do expoente em relação a x, que nesse caso vai ser m1. Então vai ficar m1 exponencial de m1x. O exponencial de m2x é a mesma coisa. É ele mesmo vezes a derivada do expoente, que é m2. Bem simplesinho isso aqui, tá? Vamos calcular o determinante, 2 por 2, super simples de fazer. Multiplicando aqui, nós temos exponencial de m1x vezes m2 exponencial de m2x, vai ficar m2 e o exponencial a gente mantém a base, que é exponencial, e somos expoentes, que é m1x mais m2x. A volta é negativa, vai ficar m1, o exponencial vai ficar igual, m1x mais m2x. O que a gente pode fazer? Pode colocar o exponencial em evidência. Exponencial de m1x mais m2x, ó, eu tenho o mesmo exponencial aqui e aqui. Vai ficar m2 menos m1. Se a gente quiser melhorar ainda a escrita, a gente pode colocar o x em evidência aqui no expoente do exponencial. Aí fica m1 mais m2, que multiplica m2 menos m1. E aí a pergunta é, isso aqui vai ser zero ou vai ser diferente de zero? Bom, o exponencial elevado aqui a qualquer coisa sempre vai ser diferente de zero. O m2 menos m1 só vai ser zero quando os dois forem iguais. E a gente já definiu aqui que eles são diferentes. Se eles são diferentes, isso aqui também vai ser diferente de zero. E o produto de dois elementos diferentes de zero é um elemento diferente de zero. Tá? Então, determinante de W é diferente de zero, logo f1x e f2x são LI. Fechado, não tem mais nada para fazer. Próximo exemplo, mesma ideia. Tá? Tem o alfa e beta, dois números reais. O beta é diferente de zero, para a gente verificar. Se o y1 exponencial de alfa x cosseno beta x e o y2 exponencial de alfa x seno beta x são LI ou LD. Então, vamos fazer a matriz aqui do W. Tá? Então, W igual. Primeiro, y1 exponencial de alfa x cosseno beta x. Cuidado na hora de fazer a derivação, porque aqui tem regra do produto, tá? Ó, a regra do produto lá do cálculo 1, que é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, certo? Então, vou fazer a derivada aqui. Repetir a primeira, derivei a segunda, a derivada do cosseno vai ser menos seno de beta x vezes o beta, tem uma regra da cadeia aqui dentro, né? Derivada do cosseno de u menos seno de u du, mais agora a segunda parte, que é a segunda vezes a derivada da primeira, que é a derivada desse exponencial, é ele mesmo vezes a derivada do expoente, que é alfa. Exponencial de alfa x vezes alfa. E agora o outro termo. Vamos ver se o espaço vai dar aqui. Tá? O segundo termo é exponencial de alfa x seno beta x. Vamos economizar o espaço. Então, vai ser a primeira, repete a primeira, vezes a derivada da segunda, no caso essa aqui, do seno de beta x vai ser cosseno de beta x vezes beta. Corrunha espaço. Mais o outro termo, tá? Que é
a segunda, que é o seno de beta x. Vou colocar aqui embaixo, está separadinho. Segunda vezes a derivada da primeira, que é o exponencial de alfa x, que é o próprio exponencial vezes a derivada do alfa x em relação a x, que é alfa. Exponencial de alfa x vezes alfa. Vou tentar fazer isso não ficar confuso aqui por conta do espaço, tá? É esse determinante aqui que a gente vai calcular. Então, determinante do W é igual. Aí tem que fazer a multiplicação cruzada, tá? Então aqui, ó, vai ser esse termo com esse. Então, primeiro, né? Como tem uma soma aqui, é distributivo. O primeiro com o primeiro, tá? Então vai ficar o exponencial de alfa x vezes cosseno beta x vezes cosseno beta x vezes beta. Então, primeiro, exponencial com exponencial. Mantém a base. Alfa x mais alfa x, 2 alfa x. Cosseno beta x, cosseno ao quadrado de beta x. E esse beta aqui fica junto. Então, beta exponencial de 2 alfa x, cosseno ao quadrado de beta x. Esse é o primeiro com o primeiro. Mais agora o primeiro com o segundo. Tem o exponencial de alfa x vezes alfa, certo? Vezes esse exponencial de alfa x. Então, exponencial de 2 alfa x, ó, os dois exponenciais. Tem um seno beta, cosseno beta. Então, vai ser seno beta x, cosseno beta x. Não pode esquecer desse alfa aqui que sobrou. Então, exponencial, o seno e o cosseno e o alfa. Agora, a volta, né, que são essas duas multiplicações aqui distributiva agora. Então, essa com essa é o exponencial com o exponencial. Exponencial de 2 alfa x. O seno com o menos seno, só que tem o menos da volta. Então, vai ficar mais seno ao quadrado de beta x. Não pode esquecer desse beta aqui, certo? Então, exponencial com exponencial, seno com seno, seno quadrado, o beta, o menos aqui pegou com o menos da volta e ficou positivo. Agora esse com esse, menos da volta, o exponencial de alfa x com o exponencial de alfa x, 2 alfa x, seno beta x, cosseno beta x, não pode esquecer do alfa que sobrou aqui, beleza? Bem cuidadoso para fazer isso aqui, para não se enrolar com os termos que são meio chatinhos de escrever. Coloquei nessa posição para vocês visualizarem que esse aqui de cima é exatamente igual a esse aqui de baixo. E a gente pode cancelar e trabalhar com menos termos. Aí vai sobrar aqui, determinante de W igual. Sobrou tudo isso aqui. O que a gente pode fazer? Ó, tem esse termo comum, vou pôr em evidência o beta e o exponencial de 2 alfa x. Exponencial de 2 alfa x, cosseno quadrado beta x, beta, por beta exponencial de 2 alfa x, vai sobrar cosseno ao quadrado de beta x. A mesma divisão aqui embaixo vai sobrar um seno quadrado de beta x. A gente já viu essa identidade aqui. Vale para x, vale para beta x. Isso aqui é igual a 1. Determinante do W é igual a beta exponencial de 2 alfa x vezes 1. Conclusão que a gente chega aqui é que beta exponencial de 2 alfa x, por definição, lá em cima a gente viu que o beta é diferente de zero, então, desse final aqui, esse termo é diferente de zero, o exponencial também é diferente de zero, e o produto é diferente de zero. Portanto, quando o determinante de W for diferente de zero, elas são linearmente independentes. Beleza, pessoal? Alguns exercícios dão um pouco mais de trabalho, mas não vai fugir disso daí. Beleza? Quando optar por fazer o Wronskiano, tem que cuidar com as derivadas.
Se optar por fazer por combinação ou por identidade, sem utilizar o brusquiano, também funciona. Então, em alguns casos, melhor por tentativa, outros melhor pelo procedimento aqui do determinante de W. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.